Nosso boa noite a todos, mais uma vez. Esta noite nós escolhemos para a nossa reflexão um tema bastante importante que consta no terceiro livro do Livro dos Espíritos, das leis morais. Nós pretendemos aqui conversar um pouquinho a respeito da lei do trabalho, o trabalho que é tão importante, não é? Tão importante para a vida de todos nós. E lá no Livro dos Espíritos está como lei do trabalho. Então, para a gente diversificar um pouquinho, a gente colocou assim: trabalho, fonte de realização. Porque o trabalho, ele promove a realização não somente pessoal, não é? De nós próprios, mas a realização comunitária, né? No meio em que nós convivemos e trabalhamos. Não é? Então, para a gente começar a fazer assim uma análise, vamos voltar no tempo e vamos falar um pouquinho lá no Velho Testamento, na Bíblia, e vamos falar depois uma passagenzinha evangélica. Porque quando se fala em trabalho, se a pessoa não tiver aquela grande disposição e aquela vontade para trabalhar, a gente sabe que no planeta Terra também tem espíritos encarnados que ainda estão, vamos dizer assim, dormindo em consciência, não é? Tem espíritos que são um tanto indolentes. E quando se fala em trabalho, a pessoa liga a palavra trabalho com uma coisa difícil, né? Uma coisa cansativa. Então fica assim, porque também tem algo assim meio atávico, né? Se a gente voltar lá no Velho Testamento, lá no início, quando aquele mito, o mito bíblico de Adão e Eva, né? Lá no início da Bíblia, que diz esse mito que Adão e Eva estavam no paraíso, viviam só aquele casal no paraíso, e porque eles desrespeitaram o mandamento de Deus, eles foram expulsos desse paraíso. Então diz que Deus teria dito a eles: agora vocês vão ter que tirar o seu sustento com o suor do seu rosto. Então ficou isso gravado na mente das pessoas, que trabalho é algo penoso, seria um tipo de punição divina, não é? Isso, mas é um mito, né? Porque a gente sabe que dos mitos nós temos que aprender a tirar de lá um simbolizado espiritual, não é? A Bíblia é cheia de simbolismos, não é? Que nós temos que saber interpretar. Mas dito isso, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê a figura de Jesus. Jesus também tem passagens, não é? Por exemplo, lá no Decálogo, que é do Velho Testamento, se diz que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Mas ele descansou no sábado. Então diz que o sábado é reservado ao descanso do Senhor. Então não se poderia trabalhar no sábado, não é? Até hoje, na atualidade, há igrejas que mantêm esse mandamento, vamos dizer assim, que você não pode trabalhar no sábado. Mas segundo os relatos evangélicos, não é? Jesus então fazia aquelas curas, e ele curou no sábado. E aí foram falar lá para os dirigentes, né, da religião judaica, que Jesus estava trabalhando no sábado, sendo que era proibido trabalhar no sábado, porque era um dia dedicado ao Senhor, não se poderia trabalhar no sábado, não é? Aí Jesus teria dito aquela frase, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então o próprio Mestre Jesus está dizendo que não tem esse negócio. Se você tem que trabalhar, é importante, né? O trabalho. Tem uma outra frase que ele também disse: trabalha que o céu te ajudará. O que é o céu aí? O céu é uma representação das leis do universo. Então, no nosso entendimento de hoje, como Deus não está lá fora, é uma potência em nós, quando nós nos dispomos a trabalhar,
não é? Essa potencialidade que está presente em nós e que nós chamamos de Deus, né? Isso é solidário conosco. Então, nós temos que tomar a iniciativa do trabalho para que as coisas se realizem. Não é? Por isso que nós colocamos aqui, trabalho, fonte de realização. Então, nós temos que tomar a iniciativa do trabalho, não é? Mas nós estudamos também, tomamos por base, o livro do professor Boberg, não é? Leis Morais, não é? Da moral social às leis morais. E aqui ele vai explicitando cada uma daquelas leis naturais constantes do terceiro livro, do Livro dos Espíritos. E está ali nesse capítulo, Necessidade do Trabalho, desse livro, e ali então está explicando de onde vem a palavra trabalho. A palavra trabalho, ela vem do latim vulgar, que dizia tripalium, que seria um instrumento de tortura, não é? Constante de 3 paus, e que significava torturar alguém, fazer sofrer alguém. É um instrumento de tortura. Então, tripaliare quer dizer trabalhar. Então, tripaliare significava fazer alguém sofrer. Não é? E tanto é que a gente sabe, né, pela história da humanidade, que houve em todas as épocas da humanidade, já hoje não se tem mais isso, pelo menos que a gente saiba, essa a questão dos escravos, né? O trabalho escravo. Antigamente, o trabalho braçal se dizia que era desonroso para as pessoas de classe mais alta. Então, esses trabalhos mais duros, né, eram relegados aos escravos, que trabalhavam duramente e sem nenhuma garantia de nada, sem nenhum pagamento, sem nada, né? Então, a gente sabe pela história da humanidade o quão vergonhoso foi essa questão da escravidão, não é? A gente sabe disso. Então, o trabalho braçal era desonroso. Mas nós sabemos que tudo progride, né? Tudo progride. O Espiritismo nos mostra o progresso da humanidade. Então, conforme as civilizações foram progredindo, foram evoluindo, não é? O trabalho passou a ter, assim, conotações mais elevadas, né? A gente passou a entender que o trabalho era dignificante, porque o trabalho, principalmente com a evolução das legislações trabalhistas, o trabalho bem remunerado, as pessoas passaram a trabalhar por necessidade de sustento e para a promoção do progresso em geral. Então, as pessoas trabalham, não é? Porque são remuneradas, todos nós temos trabalho, precisamos de trabalhar, porque temos que sustentar as nossas famílias, nos sustentar a nós mesmos e, acima de tudo, também desenvolver as nossas consciências, não é? Desenvolver os valores da inteligência, da ética, da moralidade. É muito importante essa questão do trabalho, né? Então ele passou a ser importante, o trabalho, né? Deixou aquela característica antiga que se tinha, de que se pensava que o trabalho era para sofrimento, né? Nós, como a gente acabou de dizer, a gente sabe que espíritos que estão encarnados na Terra, existem espíritos em todas as situações, em todos os graus, né, de entendimento da vida. Então a gente sabe que também a gente reencarna, né, ou encarna, com a necessidade de aprender e trabalhar, mas muitos espíritos ainda não acordaram para a realidade da vida. Muitos espíritos estão dormindo ainda em consciência, não despertaram para a realidade da vida. Então, são espíritos que eles próprios se atrasam na sua caminhada evolutiva, né, por indolência mesmo, né? Então, vamos agora ver o que o Espiritismo fala. O Espiritismo, como a gente já citou, trata o trabalho como uma lei natural. É uma lei natural, não é? Porque, cientificamente falando, a gente sabe que desde os seres mais ínfimos da natureza,
não é? Até as galáxias do universo, tudo trabalha, não é? A gente sabe que o átomo trabalha, né? As nossas células do corpo físico, tudo tem memória, tem vida própria, tudo tem consciência, né? A consciência do universo, ela permeia todas as consciências individuais, não é? Dos seres orgânicos e inorgânicos, não é? Nós próprios, como espíritos, nós próprios fomos lá nas primeiras fases da nossa evolução, nós fomos simplesmente um princípio inteligente, que ainda não tinha discernimento das coisas, não tinha livre escolha, não tinha raciocínio lógico. Então a gente era um princípio inteligente e nós fomos fazendo estágios nos diversos reinos da natureza, não é? No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até que a gente começou a despertar a consciência no reino hominal. Nós passamos a ter escolhas, não é? Nós passamos a raciocinar, a arquitetar planos, não é? E fomos assim trabalhando cada vez mais. Então a gente vê que tudo no universo trabalha. Tudo no universo trabalha, desde o micro até o macro, desde os seres mais ínfimos da natureza. A necessidade, né? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Allan Kardec faz, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de um espírito encarnar? Ou reencarnar também, né? Porque nós reencarnamos muitas e muitas e muitas vezes, tantas quantas forem necessárias, para que a gente possa evoluir. E essa evolução se faz através do trabalho. Então, qual é o objetivo da encarnação? É o melhoramento progressivo de cada um de nós e tomarmos parte na cocriação, na obra da criação do universo. Então nós, comumente nós dizemos que tem um Criador e nós somos as criaturas. Não é? Não é assim que se diz? Todas as religiões dizem a mesma coisa. Tem um Criador e nós somos as criaturas. Mas só que nós não temos o objetivo e a meta de sermos sempre criaturas passivas. Nosso objetivo é ser criaturas criativas. Nós temos que criar por nossa vez. Não é? Nós temos que ser co-criadores com a lei do universo. Porque aquilo que a gente chama de Deus é a lei universal, aquilo que comanda o universo, que rege o universo. Mas nós todos estamos inseridos nessa lei. Não é? Essa lei está presente em nossas consciências, como nos ensina o Livro dos Espíritos, a lei do universo, chamada lei de Deus, lei natural, né? Ela está presente em nossas consciências. Mas cada um de nós, individualmente falando, a gente vai desvelando e tomando conhecimento dessa lei de uma forma lenta e gradativa, à medida em que nós caminhamos. À medida em que nós reencarnamos, nós fazemos novas experiências, nós vamos colhendo resultados satisfatórios ou insatisfatórios também, porque quando a gente faz escolhas errôneas na vida, a gente também colhe alguns resultados insatisfatórios. Mas, qualquer que seja a situação, atitudes erradas ou certas na vida, nós sempre estaremos aprendendo. Nós sempre estaremos trabalhando e acrescentando cada vez mais conhecimentos em nossas vidas. De sorte que, na medida em que nós nos evoluímos a nós próprios, a nossa consciência, nós vamos ampliando o nosso cabedal de conhecimento, de experiências diante da vida, que a gente vai agregando valores intelectuais, valores éticos, morais, a gente vai tendo mais ampla possibilidade de trabalharmos cada vez mais pela construção do mundo melhor, tomarmos parte na obra da criação, conforme diz a resposta dos Espíritos a esta pergunta de Kardec. Qual o objetivo da encarnação? Melhoramento progressivo de cada um de nós e tomarmos parte na obra da criação. Toda atividade útil
é trabalho. Toda atividade é trabalho. Seja elas mais simples, as mais humildes, ou os trabalhos mais de maiores responsabilidades. Não é? Todos têm. Existem. O Livro dos Espíritos, nessa questão, ela trata também da impossibilidade de alguns espíritos, quando estão reencarnados, por exemplo, há espíritos que reencarnam com problemas congênitos, com problemas físicos, não é? Que não podem trabalhar, né? Há aqueles que têm uma conjuntura física mais franzina, mais fraca, outros já são mais robustos para um trabalho mais pesado, não é? Existe o trabalho braçal, o trabalho bruto, existe o trabalho intelectual, existem vários tipos de trabalho. Então, espíritos se dedicam às ciências, às artes, não é? Aos trabalhos manuais, não é? Aos trabalhos intelectuais, à ciência. Então, existe um trabalho, uma ampla gama de trabalhos a serem realizados. Não é? Ninguém pode pretextar ignorância, achar que não pode trabalhar. Que não, eu sou impossibilitado de trabalhar. Às vezes nós nos colocamos como vítimas. Muitas vezes nós nos colocamos como vítimas. Eu sou impossibilitado de trabalhar, eu tenho problemas, eu tenho isso e aquilo, né? Mas, por outro lado, a gente tem visto também, principalmente nos dias atuais, com a grande divulgação que nós temos através da mídia eletrônica, não é? A gente tem visto casos de grande superação, né? De pessoas que se superaram a si próprias, com grandes dificuldades físicas, né? E essas pessoas acham um jeito de fazer algum trabalho proveitoso, algum trabalho útil. A gente tem visto isso, todos nós temos visto isso, né? Então, às vezes, a gente se coloca como vítima. Então, geralmente são espíritos que, como a gente disse, repetindo mais uma vez, espíritos indolentes. Tem espíritos preguiçosos que não querem trabalhar. Gostam de ficar no doce fazer nada, né? No dolce far niente, que se diz, o doce fazer nada. E, inclusive, esse mito bíblico aí, diz que estar no paraíso é não fazer nada, né? Muita gente tem ainda o imaginário popular. O imaginário popular diz que quando você morrer e conseguir ir para o céu, muita gente acha que ir para o céu é não fazer mais nada. Né? Você tem uma encarnaçãozinha só aqui na Terra, só uma. E se você for bonzinho e conseguiu ir para o céu, tudo entre aspas, né? Porque isso é tudo fantasia, tudo filosófico, a gente tem que tirar lições dessas coisas. Muita gente acha que ir para o céu é não fazer mais nada, é chegar no fim da linha, né? É que nem aqui conosco, aqui encarnado, né? Tem muita gente que não vê a hora de aposentar para cruzar os braços, né? O professor coloca aqui no livro que aposentar-se literalmente quer dizer ir para os aposentos. Quer dizer, você não vê a hora de aposentar, bota um chinelo, um pijama e vai para os aposentos e não faz mais nada. Eu quero descansar. E tem também, né? Me lembrei dessa. Geralmente, quando há um falecimento, não é? O desencarne de um espírito, a maioria dos comentários é assim: descanse em paz. Né? Descanse em paz. Esse aqui descansou. As pessoas pensam que morrer é descansar, né? Porque as pessoas não sabem da realidade do espírito. O espírito tem que continuar, o espírito continua vivo, né? Ele vai deixar o corpo dele. O corpo vai se desagregar, né? E vai se reciclar na natureza. Mas o espírito imortal, que é a consciência de si próprio, ela é perene, ela é eterna. Né? Vai deixar o corpo e vai trabalhar, tem que trabalhar. Porque vai chegar um momento em que a pessoa vai sentir a necessidade. A força das circunstâncias vão impelir o espírito a tomar iniciativa do trabalho. Se ele sentir a necessidade de progredir, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não é? Então, existe também, claro, a necessidade do repouso, não é verdade? A gente tem que repousar.
vamos aqui recorrer novamente a Jesus, a figura de Jesus. Tem uma passagem lá que ele diz para os seus discípulos: vinde aqui a um lugar à parte e descansai um pouco. Tem essa passagem evangélica, né? Aí Emmanuel tem uma lição também, que ele trata desse assunto. Ele diz que Jesus diz que é para você descansar um pouco, mas não é para descansar muito, porque tem gente que gosta de descansar muito e trabalhar pouco, né? Então, essa passagem está dizendo: vinde aqui a um lugar à parte e descansai um pouco. Nós temos a necessidade do repouso, do descanso do corpo físico, né? Para que o corpo físico se refaça, né? E temos também que no repouso, nesses momentos de repouso, nós temos a necessidade de fazermos a nossa introspecção. Quer dizer, voltar para dentro de si próprio, para que a gente possa, nesses momentos, meditar e orar, né? Jesus dizia assim: quando fordes orar, entra nos teus aposentos e, tendo fechado a porta, fala com o teu pai em secreto. E o teu pai, em secreto, sabe daquilo que necessitas. Não é? É simbólico também, não é? Entra nos teus aposentos significa introspecção, voltar-se para dentro da sua própria consciência, né? Falar consigo próprio. E quando você está falando consigo próprio, o universo ouve. A tua prece, o universo ouve. Não é? E aí você confia, você espera com confiança, porque o universo prepara as coisas para você. Você acredita na força, na lei do universo, nos teus propósitos que você coloca diante do universo. O universo prepara as coisas para você e elas acontecerão certamente. E outra coisa que nós temos que ter sempre diante do universo, em nossas orações, é a gratidão. Nós temos que ser gratos, profundamente gratos, porque nas nossas orações, geralmente, a gente desfia um rosário de petições. Nós pedimos tantas coisas e às vezes esquecemos de agradecer por tudo aquilo que o universo já nos concedeu e que concederá com toda certeza. Tudo que nós almejamos no futuro, nós podemos já imaginar no presente, porque vai acontecer. Nós temos que introjetar em nossas mentes subconscientes, introjetar os nossos desejos de progresso, as nossas visões, os nossos sonhos a ser realizados, não é? E introjetar isso na nossa mente e ter confiança e trabalhar para isso. O trabalho, o esforço pessoal, aí entra a frase de Jesus: trabalha que o céu te ajudará. O nosso esforço pessoal, porque o universo é solidário conosco. É solidário conosco. Então, tem uma passagem, uma pergunta no Livro dos Espíritos, não é? Eu não me lembro bem certinho como é que é, mas em outras palavras é mais ou menos assim. Kardec pergunta se para você se realizar espiritualmente, para você estar bem espiritualmente, né? Para as igrejas seria ir para o céu, né? Estar em paz, mas para você se realizar espiritualmente, estar em paz com a sua consciência, basta não fazer o mal? É uma pergunta. Basta não fazer o mal? Muita gente fala assim: eu não faço mal para ninguém, mas também não trabalha, não faz o bem. Aí os Espíritos respondem não, que nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Não está pedindo para a gente fazer além das nossas forças, está dizendo para a gente fazer no limite das nossas possibilidades, não é? Então, todos têm essa possibilidade, não é? Porque nós seremos responsabilizados pelo mal que advém da nossa omissão, porque muitas vezes, diante de alguma situação, nós poderíamos e teríamos a possibilidade de fazer o bem para melhorar aquela situação, e por preguiça, por ócio, não fazemos nada, admiramos, vimos aquilo e ficamos quietinhos. Nós somos responsabilizados também pelo mal que advém
né, dessa omissão de que nós poderíamos ter feito algo e não fizemos. Então, nós temos que fazer o bem diante das nossas possibilidades, sejam elas materiais, sejam elas possibilidades intelectuais, de qualquer forma nós podemos ajudar, não é? Então, todos nós aqui, acho que a grande maioria aqui, conhece o livro Nosso Lar, famoso nosso livro, tem o filme Nosso Lar, né? O professor escreveu um livro aí, Aprendendo com o Nosso Lar. Nosso Lar conta a história do médico André Luiz, que desencarnou e foi para essa colônia. E lá tem os instrutores, né? Então tem um instrutor lá chamado Lísias, que estava instruindo André Luiz. Ele era recém-chegado, estava aprendendo ainda as coisas da espiritualidade, né? E o Lísias estava dando todo o apoio, não é? E ele estava exultante. Então, Dona Laura, lá nessa história do Nosso Lar, é a mãe do Lísias. E diz para ele, então, muito bem, meu filho, muito bem o que você está fazendo, né? Apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil. Veja que frase de efeito, que frase forte. Apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos à nossa edificação eterna. Qual é o nosso maior objetivo? A nossa edificação eterna, como espíritos. Né? Nós evoluirmos, progredirmos, porque está aí a felicidade que almejamos. Então, nós temos que ter amor pelo nosso trabalho. Seja um trabalho simples, humilde, seja um trabalho mais elevado, como dissemos. Mas nós temos que nos dedicar ao máximo ao nosso trabalho. Fazer o nosso trabalho com amor, né, com dedicação. Porque, às vezes, se nós não estamos ainda cientes e conscientes dessa realidade espiritual, dessa necessidade de progresso, muitas vezes nós somos trabalhadores relapsos. Fazemos as coisas mal feitas, não é? Como dizia Jesus, servo mau, né? Servo mau e infiel. Aquela parábola dos talentos, né? A tão conhecida parábola dos talentos lá do Evangelho, né? Lá, porque também esse é um simbolismo aquilo lá, né? Lá na parábola, que todos nós conhecemos aqui, já repetimos tantas vezes, né? Só para a gente relembrar, lá na parábola se diz que Deus, né, o Senhor, deu a um dos seus servos, deu 5 talentos para ele. Chamou o outro, deu 2 talentos. E para um terceiro, deu 1 talento só. Bom, começa por aí que se Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença entre nós, já começa aí a dificuldade para se entender no pé da letra o que está escrito lá. Né? Que se Deus é imparcial, é amoroso, é igual para todos nós, por que Deus escolheu dar 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro? Nós, como pais terrenos, faríamos isso para nossos filhos, se nós tivéssemos 3 filhos, não é? Você dá uma caixa de bombom para um, dá um pirulitinho para o outro, e para o outro dá uma balinha. Nós faríamos isso? Não, não é? Nós acolheríamos e daríamos para os nossos filhos de maneira igual. Então isso é um simbolismo. O que quer dizer isso? Nós temos que entender isso à luz da vida sucessiva, da vida eterna, das reencarnações sucessivas. O que quer dizer que esse, entre aspas, esse Deus aí, que é a possibilidade que todos os espíritos, todos nós temos dentro de nós mesmos, aquilo que Jesus chamava de reino de Deus está dentro de vós, não é? Aquilo que Paulo de Tarso dizia, o Cristo interno que está presente em cada um de nós, não é? Então, isso aí, por que um veio para a Terra e reencarnou com 5 talentos? Porque anteriormente ele conquistou, ele trabalhou, ele se dedicou, trabalhou, avançou e teve 5 talentos para vir. E quando estava aqui, ele trabalhou e multiplicou esses 5 talentos para 10.
O outro, mesma coisa, o outro tinha 2 talentos. O outro tinha 1 talento só. Por quê? É porque é o merecimento de cada um, é o mérito de cada espírito. Não é? O que nós temos na vida não cai de graça do céu, não é? Tudo que nós temos na vida é conquista. É conquista, é esforço pessoal, é trabalho, é luta. Não é? Daí porque o próprio Espiritismo, muita gente confunde Espiritismo com uma religião, né? Grande maioria. E chega ao centro espírita, senta, ouve uma palestra, né? E acha até legal, bacana, tal, vai embora, diz amém. Não passa pelo crivo da razão, né? É muito importante a gente dizer aqui, nós que temos essa responsabilidade de estar aqui falando alguma coisa, a gente diz o seguinte: não acredite nas coisas que a gente está falando aqui. A gente está dando uma orientação, mas cada um de vocês tem que procurar por si mesmos. Cada um de vocês tem que pesquisar. É um trabalho isso também, fazer uma pesquisa, saber por quê. Por que o falador lá na frente disse isso? Eu quero saber por quê. A gente não deve ser um ser passivo. A gente tem que desenvolver um espírito crítico das coisas. Daí porque eu particularmente digo aqui que o Espiritismo, eu não gosto da palavra doutrina espírita, não é? Que ela sugere uma doutrinação, uma pregação. Eu prefiro a palavra proposta filosófica espírita, porque o Espiritismo não impõe nada, não é? O Espiritismo expõe, ele propõe, ele faz uma proposta para você analisar livremente. E fazer esse trabalho é trabalho, como a gente diz, é o tema nosso da noite, é um trabalho. Para a gente estar no Espiritismo, o Espiritismo exige de nós um trabalho. Esse trabalho é um estudo prolongado, contínuo, profundo, né? Que a gente tem que pesquisar, estudar, para que a gente possa se iluminar, para que a gente possa caminhar, não é? Que a gente não seja passivo, que a gente seja, como dizia o filósofo Huberto Roden, que nós sejamos criaturas criativas. Ele não fala criatura, ele fala criatura, que é o correto, né? Criaturas criativas. Nós não podemos ser criaturas passivas. Nós temos que criar por nossa vez, desenvolver os nossos intelectos, nosso raciocínio e trabalhar. Então, que a gente possa, com esta mensagem para todos nós, a gente possa apaixonar-se pelo nosso trabalho, não é? Que a gente possa se embriagar de serviço útil. Útil a nós próprios, útil à nossa comunidade familiar, à nossa comunidade social. Que sejamos assim, não é? Felizes nesse trabalho, não é? Que assim seja.